paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição, dessa vez a lição de número 7, que será ministrada no dia 16 de novembro de 2025, e o título dela é Uma Promessa de Restauração. Estamos estudando o livro de Jeremias, falando sobre exortação, arrependimento e esperança, e esse ministério profético de Jeremias. E para começar essa lição, eu vou fazer antes uma oração. Senhor Jesus, Pai amado, bendito, estamos aqui, Senhor, primeiramente para te agradecer por essa rica oportunidade. Pedimos que o Senhor seja conosco, nos dá orientação, nos dá sabedoria e inteligência para aprender essa mensagem e para nós passarmos para os nossos alunos da melhor forma. É o que nós te pedimos. Abençoa cada professor, em cada congregação, e que o seu nome seja glorificado através dessa obra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, estamos aqui hoje com a irmã Edna. Pai do Senhor, professores. E eu vou pedir para a irmã Edna ler o texto principal, o resumo da lição e os nossos objetivos, por favor. Ok. Bom, o nosso texto principal, ele diz assim: Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe. Está em Jeremias 30:10. O resumo da lição diz que o amor de Deus pelo seu povo é incondicional e podemos vê-lo não somente na correção dos hebreus, mas também em sua ação fiel de restaurá-los. E os nossos objetivos é destacar a aliança de Deus com o seu povo, ressaltar o caráter de Deus e a restauração do seu povo e mostrar o caminho e os resultados da restauração divina. É isso mesmo. Nós vamos, na interação tem aqui uma informação que nós veremos a importância da oração seguida da gratidão e arrependimento como meio de alcançar o perdão e restauração em qualquer área da vida, A gente vai refletir sobre isso, a respeito do compromisso de Deus com Judá. Na orientação pedagógica, ele pede aqui para que nós conversemos com os nossos alunos, explicando que os capítulos 30 e 33 contêm profecias sobre a futura restauração. A restauração e a redenção, do povo que estava exilado. Salvação e renovação de propósito de relacionamento, Lá mais embaixo diz assim: Jeremias garante aos judeus que haviam sido deportados para a Babilônia e que estavam enfrentando um futuro aparentemente sem esperança, que o povo de Deus escolhido não se tornaria extinto, Então, nesse momento da história, a gente tem um povo que já está no cativeiro, um povo que já está exilado, um povo que, por idolatria, por tantas outras questões, o pecado em si, ele é retirado e levado para a Babilônia. Deus permite isso como uma forma de correção e de reflexão, para que o povo entendesse que Deus, ele tem que ser a prioridade, Então esse povo vai lá para o cativeiro. Mas o nosso Deus, Edna, ele é um Deus que ele não mente. A própria palavra de Deus diz isso, E quando ele manda o povo para o cativeiro, ele faz uma promessa para o povo. E a promessa é de que eles voltariam. Eles voltariam. Mas o povo, eles esquecem muito rápido das coisas, A gente via lá na saída do Egito, que o povo sai do Egito, eles não são mais escravos, mas passado pouco tempo eles esquecem da abertura do Mar Vermelho e estão reclamando por conta de uma água, Estão reclamando por conta de comida, estão reclamando porque lá eles tinham pelo menos cebolas e pepinos. O povo se esquece muito fácil, Então Jeremias, ele vem o quê? Ele vem trazendo uma palavra de Deus, reforçando para o povo. O nosso texto bíblico, ele é muito claro a forma como Deus
promete para o povo, né? Que os restauraria e os traria de volta. Então no 8 tem assim, ó, que eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço, quebrarei as tuas ataduras e nunca mais se servirão deles estranhos. Mas lá embaixo diz, mas servirão ao Senhor seu Deus. No 10, Deus encoraja eles dizendo, não temas, pois tu, meu servo Jacó, nem te espantes, porque eis que eu te livrarei das terras, de longe. Mais para baixo no 11 ele continua, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Então ele deixa sempre claro, né? E se a gente for ler os outros, também a gente tem, né? O 17 lá embaixo diz, e há esperanças no derradeiro fim, para os teus descendentes. Então, essa é uma maneira que Deus usa para reforçar, né, essa promessa de restauração para o povo, né? E é uma forma de Deus fazer o povo lembrar, e às vezes nós também, né? Sim, de que sim. Ele está conosco em todo o tempo. É. Porque você vê, né? O povo estava no cativeiro, talvez eles pensassem, Deus se esqueceu de nós, mas Deus estava sempre reafirmando a sua Sim. presença, reafirmando o seu cuidado. E com a gente não é diferente. Quantas vezes vem pensamentos assim, né? As lutas, as aflições do dia a dia, elas nos levam às vezes a pensar, acho que Deus não está comigo, por que está acontecendo isso? Mas Deus sempre tem uma palavra. Quando nós lemos a sua palavra, nós mesmos, né, abrimos a Bíblia, o Senhor fala conosco, ou na igreja, através de um hino, através da palavra de algum irmão, Deus sempre está reafirmando, eu estou com você, não temas, não é? Que é algo que Deus faz questão de que o povo dele, a igreja dele, tenha essa certeza de que Ele não abandona o seu povo. Exatamente. E o tratar de Deus com esse povo é a todo momento, né, Edna? Nós estudamos aos trimestres o livro de Daniel. Sim. E a gente viu que os 3 jovens que foram para a fornalha, a gente pensa nos 3 jovens com a ótica de Deus tratando com eles, né? Mas agora estudando Jeremias, era muito povo de Deus ali. Sim. Deus usa aqueles 3 jovens para tratar com o seu povo também. Ele não queria mostrar só para Nabucodonosor que ele era Deus em Israel. Ele queria mostrar que aqueles 3 jovens eram os exilados e que os outros exilados podiam seguir o exemplo de 3 jovens que eram tementes a Deus. Sim. Né? Pensando e refletindo, a palavra de Deus ela é completa, ela se encaixa, ela fecha, e Deus é maravilhoso para nos fazer entender isso, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa promessa de restauração, né? E, assim, a gente vai começar falando sobre o Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança, né? Aqui diz que aliança é um acordo entre 2 ou mais pessoas em que 4 elementos estão presentes. Partes, condições, resultados e garantias, né? A gente pode lembrar, acho que de uma das alianças de Deus com o seu povo, que foi a questão do arco-íris no céu. Deus faz o povo lembrar que não vou destruir com água mais, já foi, né? E ele faz essa aliança, e realmente ele cumpre essa aliança, né? Ele cumpre. Aí, aqui fala que Deus fala ao seu povo, a condição para a manutenção da aliança seria a obediência, como resultados e garantias, né? Deus afirma que Israel pertenceria somente a ele serviria como uma nação sacerdotal, que é o que a Edna falou para nós lá naquela lição das 2 parábolas, né, na lição anterior, sobre essa nação sacerdotal, que hoje seria, se a gente fosse pensar, seria a igreja. Fala que a semelhança do caráter de Deus, a sua aliança é eterna, perfeita, imutável, assim também é a sua aliança. A aliança de Deus com o seu povo é sustentada pela sua fidelidade. Deus é fiel conosco.
E por isso ele exige de nós a fidelidade, porque é uma característica dele que nós precisamos buscar, né? E ele é fiel. Então, o que a gente precisa fazer? A aliança de Deus com o seu povo é sustentada pela sua fidelidade, e a sua misericórdia é prometida aos que guardarem esta aliança, que é essa questão mesmo da fidelidade, do servir a Deus como prioridade, né? De não trocar Deus por outras coisas, por outros deuses, que se fosse analisar hoje, a gente tende a colocar tanta coisa, né, no lugar de Deus. Sim. Mas Deus não quer isso, Ele quer a prioridade, né? Então, Ele é um Deus de aliança, um Deus que exige isso de nós, fidelidade, né? Quando a gente pensa num casamento, né, Edna, tem a aliança, que é algo simbólico. A gente tem o anel, que é colocado ali no dedo, e esse anel significa que você fez uma promessa para o noivo, e o noivo faz uma promessa para você. Qual é a promessa? Aí ele vai falando, né, ali no discurso do casamento, que vai ser fiel até a morte, que vai estar com ela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Amando, respeitando, até que a morte os separe. Isso é uma aliança, isso é um contrato. E esse contrato não pode ser quebrado. Deus faz com nós aliança, né? E essa aliança não pode ser quebrada. E se a gente observar essa questão da aliança, Deus nunca rompeu uma aliança. Não. Sempre foi o homem que quebrou a sua parte, homem, né? Sim. Ele que não conseguiu cumprir. E as 4 palavras aqui, ó, sobre condições, resultados e garantias. Deus garante, através da aliança feita em Cristo Jesus, que nós seríamos salvos. E Ele cumpre essa aliança. Ele cumpre. Nós seremos realmente salvos. Nós somos salvos a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador e serve a Ele, né? É uma aliança, né? Tem um resultado, tem uma garantia, né? Tem uma condição para que isso seja feito. Então, é isso. Deus exige de nós, né? Essa fidelidade. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a aliança de Deus do Antigo Testamento. Mas você quer falar alguma coisa no ponto 1, Edna? Acho que é isso mesmo, Rose. Não tem nada mais a acrescentar, não. Só essa fidelidade de Deus mesmo na questão da sua parte nessa aliança. Sim. Deus, ele sempre se mantém fiel. Se quebrado algum acordo, mas é por causa do homem. Um homem que não... Porque na aliança, né, ambas as partes entram num acordo, não é? Então, ambos têm que permanecer fiéis àquilo que foi acordado. Sim. Né? Mas muitas vezes o homem ele não consegue ir até o fim naquele acordo. Exatamente. Porque como você falou das condições, né? Deus ele faz uma aliança, ele fala, eu vou fazer isso para você. Mas aí tem a condição, se você... Não é? Sempre são algo condicional. E muitas vezes o homem, né, na maioria das vezes, o homem não consegue fazer a sua parte, ir até o fim a sua parte do acordo. Pula as etapas, outrora ele peca, né? Literalmente, então... Mas Deus é fiel, Ed. Sim. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? Aí a gente entra no ponto 2, falando da aliança de Deus no Antigo Testamento. E o escritor da lição, ele diz assim, ó, de acordo com as escrituras, a aliança de Deus com a humanidade corre tanto de forma condicional quanto incondicional. Eu vou ler para ficar bem claro, que ele deixa bem explicado. Na aliança condicional, como o próprio termo designa, as promessas divinas estão condicionadas à obediência humana, aos seus preceitos. Afinal, elas são acompanhadas da conjunção se, reafirmando o seu caráter condicional, né? A gente tem aí várias promessas na Bíblia, né? Promessas que são feitas por Deus
e que se nós obedecermos, elas irão se cumprir, né? Fala sobre viver muito tempo nessa terra, viver mais tempo nessa terra. Mas eu preciso do quê? Se eu obedecer os meus pais. Sim. Não é? Então são promessas que Deus vem fazendo e impõe condições. Se acontecer assim, vai ser assim, né? E aí, muito bem. Deixa eu ver mais aqui o que ele fala. A relação de Israel é um exemplo nessa natureza condicional da aliança de Deus. Essa aliança está firmada única e exclusivamente no caráter perfeito e eterno de Deus, pois ela é inviolável, né? Mais para baixo, diz assim, ó, o Antigo Testamento antevê e anuncia a nova aliança. Essa nova aliança, descrita no Velho Testamento, né, é a vinda do próprio Jesus, que foi citada em vários momentos, né, tanto nos Salmos, até Davi citou isso, como o próprio profeta Joel e outros profetas que falaram sobre a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, essa nova aliança, ela é finalizada em Cristo. Então, essa promessa já foi cumprida. Então, através de Cristo, nós podemos agora usufruir da salvação. O véu do templo se rasgou, nós entramos a Deus agora, sem precisar de um sacerdote que leve os meus pedidos a Ele. Agora eu tenho liberdade para entrar com ousadia, né, no Santo dos Santos. Isso foi falado lá no Antigo Testamento, prometido e cumprido, literalmente em Cristo, cabalmente, né? Então, conclui-se, portanto, que os profetas tiveram participação na comunicação da aliança eterna de Deus com a humanidade, né? E eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Edna, nesse ponto? Eu acho que não, acho que é isso mesmo, né? Essa questão da aliança de Deus no Antigo Testamento que, né, foi afirmada e muitas foram feitas e reafirmadas através dos profetas, né? Sim. E através aqui do próprio Jeremias, né? Sim, através do próprio Jeremias. Eu citei Joel, tem Ezequiel, tem vários profetas, né, que falam sobre Jesus, tem próprios profetas que são contemporâneos ali de Jesus, né, que esperam a chegada de Jesus, muito próximo da vinda dele mesmo ali, né, mas é isso, né. E aí, sobre essa nova aliança e o profeta Jeremias, como é que fica, Edna? Na verdade, é uma continuação do que você falou, esse ponto, né? Sim. O que a gente tem que entender aqui nesse ponto, que essa parte da profecia de Jeremias ele não está se referindo somente àquela restauração que Deus faria na vida de Israel naquele momento, não é? Porque o povo tinha se afastado de Deus, o povo estava no cativeiro, mas Deus ele promete trazer o povo de volta, ou seja, ele restauraria o povo voltaria a ser aquilo, naquele plano original que Deus tinha para eles. Então Deus restauraria, traria eles de volta para a sua terra, mas Deus, ele não estava se referindo somente a isso, não é? Aqui ele fala que do renovo de justiça. Quem era esse renovo de justiça que Jeremias estava se referindo? Ele estava se referindo a Jesus. Nesse ponto, olha o que o comentarista coloca. As palavras de Deus por meio de Jeremias, nesta sessão, levaram o povo a, no mínimo, pensar. Né? Conforme Jeremias ia falando, o povo ia pelo menos pensando o que significava aquilo. E o que Jeremias queria dizer com aquilo tudo? Pensar em um tempo para além dos seus dias, pois o profeta falou a respeito de um tempo novo, de uma nova aliança, apontando a respeito de Jesus Cristo, a quem ele chama de renovo de justiça. Se nós formos lá, aqui o ideal é ler bem os capítulos 30 a 33, né, do livro de Jeremias, para a gente poder entender melhor o conteúdo da mensagem aqui nesse ponto.
Mas se a gente for lá para o último subsídio de número 3, que está na página 53 aí da lição, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, Jeremias revela que Deus estabeleceria uma aliança nova e melhor, o acordo de vida envolvendo a oportunidade de ter um relacionamento pessoal com Deus. Essa nova aliança seria estabelecida pelo seu Filho Jesus Cristo. Então vocês veem que essa nova aliança, ela seria melhor, porque ela envolveria a oportunidade de ter um relacionamento pessoal com Deus. Aqui entra a questão que a Rose falou, da questão do sacerdote, porque até então o sacerdote levava os pedidos a Deus, o sacerdote intercedia pelo povo. Agora na nova aliança não é mais necessário ter um intercessor humano. Agora na nova aliança, o que o Senhor fala? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós temos liberdade para entrar diante de Deus a qualquer momento, em qualquer hora. Então aquilo que o sacerdote fazia pelo povo na antiga aliança, na nova aliança não há mais isso. Na nova aliança o povo pode se chegar a Deus diretamente. É essa questão desse relacionamento pessoal com Deus. Esta nova aliança seria estabelecida pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado, Jeremias fala do renovo de justiça. Envolveria mais do que apenas as leis e as promessas do Antigo Testamento. Nós acabamos de passar aí por uma lição falando sobre essa questão de leis, né? O novo caminho de Deus daria total perdão dos pecados e o poder espiritual para viver pelos seus mandamentos. Esse é o efeito da nova aliança. Então, quando Jeremias fala aqui, ele não está se referindo somente à restauração do povo de Israel naquele momento. Essa restauração, ele está falando uma restauração no geral, uma restauração que vai dar-se por completo somente quando Jesus voltar para implantar o milênio na terra. Aí vai se dar a restauração completa de Israel. Naquele momento, Israel seria livre sim do cativeiro, voltaria para sua terra, mas se nós lermos com atenção esses capítulos, nós veremos que o termo de restauração ali não era abrangente somente para aquele momento, para aquele período de Israel, e sim para Israel no futuro. Algo que vai acontecer, né, como eu falei, somente quando o Senhor vier implantar o milênio na terra. Ele finaliza aqui falando que a restauração do povo nos dias de Jeremias representava naquele momento a libertação do cativeiro. Então, foi o que eu acabei de falar. Eles iriam ser libertos do cativeiro, Deus restauraria ali, naquele momento, o seu povo, sim. Mas, para isso, eles deveriam compreender o pacto eterno de Deus com a humanidade, que Deus queria também, né, que o povo entendesse isso. Aquilo que estava acontecendo com eles na verdade, era algo muito maior, né? O que Deus queria que eles entendessem era aquilo, que a restauração seria muito maior, estava envolvendo muito mais somente aquele momento, somente o povo de Israel, né? Era esse pacto eterno entre Deus e a humanidade. Acho que é isso, Rose. É isso. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, sobre o cuidado de Deus com Israel. A gente está falando de um profeta que escreveu há muito tempo, já falava do cuidado de Deus com Israel. Sim. E Israel se torna Estado recentemente, né? Há décadas, com quantas décadas? Foi em 1970? 42, né? 42? 1942. Não faz tanto tempo, né? Foi não é no nosso século, mas foi um século aí muito próximo do nosso. O cuidado de Deus com Israel até hoje, que a gente vê essas questões de Israel e Palestina, tanto, né, na mídia e etc., e Deus continua cuidando de Israel. Israel, ele foi execrado, e Deus permite que Israel se levante e seja um dos maiores potenciais bélicos do mundo. E isso também faz parte da restauração. Da restauração, né? Mas da restauração de Israel como nação. Como nação. Como, né, um povo. Isso. Agora, a sua restauração espiritual, ela vai se dar somente lá no final. No final, né? Quando Jesus mostra as mãos ali, né? Bom, vamos falar agora sobre o caráter de Deus e a restauração do seu povo. A gente já está falando sobre isso, mas agora a gente vai focar aí na justiça divina, na fidelidade e no amor, né?
Que são características de Cristo, são atributos divinos que Ele quer que nós tenhamos também, né? Então, sobre essa justiça divina, a gente tem aí alguns salmos e alguns textos da Bíblia que falam sobre ela. Eu vou até ler aqui, ó. É o Salmo 119, 142. A tua justiça é eterna e a tua lei é verdade, né? E tantos outros. A relação do cuidado de Deus com seu povo permite conhecer parte de seu caráter, como se vê a sua justiça, fidelidade e o amor, né? São qualidades que dizem respeito ao caráter de Deus, de acordo com as Escrituras. Então, a gente tem aí alguns atributos que são esses. Aqui diz que a justiça, a Bíblia apresenta Deus e a sua justiça como eternos, né? Que é o que eu acabei de ler. E diz aqui também que a justiça do Senhor não anula outros atributos, como, por exemplo, o amor, a bondade e a misericórdia. Por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. Mas se por acaso, em algum momento, nós pecarmos, Deus agirá com justiça. Sim. A justiça dele vem, independente dele amar, a justiça, ela vai ser, com certeza, praticada. Então, a justiça de Deus não cancela o amor, né? Aí fala sobre a bondade, também, a justiça de Deus não anula, e sobre a misericórdia. Pelo contrário, a justiça acentua todas essas qualidades de Deus. Eu dei o exemplo da justiça e do amor, né? Mas a gente vê aí as características de Deus em todos esses requisitos. A justiça divina foi uma das bases sobre as quais Deus garantiu que restauraria o seu povo que estaria cativo na Babilônia. Então, a base foi a justiça. E isso restauraria o povo de Deus, o que estava cativo na Babilônia. Se por um lado a esperança e a alegria despontaram no horizonte de Judá, por outro seus erros não deixariam de ser corrigidos. Aqui é a demonstração de amor de Deus para com o povo, promessa de Deus para com o povo, né? Promessa de que ele restauraria o povo, mas eles não deixariam de ser corrigidos, porque Deus ama, mas ele corrige aquele que ele ama. E a correção, ela é pedagógica, ela é boa, né? É que a gente não quer ser corrigido, né, Edna? Não. Dependendo da correção, a gente quer ficar quietinho ali, mas Deus corrige os filhos que ama. Qual é o pai que não corrige o filho, não é? Isso é muito importante. E necessário, né? A correção. E necessário. Porque se a gente for pensar numa criança, hoje ela vai colocar lá o dedinho na tomada, lógico que o pai não vai deixar, mas ele vai mostrar que aquilo vai machucar. Ou o pai vai repreender de alguma forma, ou ele vai dar um tapinha na mão, ou ele vai mostrar que daquilo sai fogo, alguma coisa ele vai fazer. Mas a criança não vai mais colocar a mão ali. Então ela vai estar protegida. A correção de Deus, ela nos protege, nos blinda, né? Então isso é muito, muito importante, né? E aí o próximo ponto, também uma característica divina, né? Sobre o caráter divino, é a fidelidade divina e o amor divino. E aí você comenta para nós, Edna? Sim. A gente já falou bastante sobre essa questão de fidelidade, né? Agora, uma coisa que eu achei importante aqui nesse ponto, que ele fala que, até da misericórdia, né? Já foi comentado, mas ele fala assim: as misericórdias do Senhor florescem em ambientes de destruição e de perdas, pois elas se fundamentam em sua fidelidade. Então, quando nós achamos que está tudo acabado, que não tem mais jeito, o próprio povo lá no cativeiro, eles pensavam assim, porque eles estavam longe da sua terra. Então, para eles tinha acabado tudo, a esperança que você falou, né? Estava tudo ruim. Mas é ali, naquele ambiente de destruição, no ambiente de perdas, que as misericórdias do Senhor florescem. Porque está baseado na sua fidelidade. Porque Deus é fiel, Ele nunca vai deixar de exercer a misericórdia.
né? A sua fidelidade faz com que Ele tenha misericórdia de nós todos os dias, né? A fidelidade de Deus se sustenta no fato de que Ele não pode negar-se a si mesmo. Isso aqui é um fato, né? Então Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Agora aqui, como nós já falamos bastante sobre fidelidade, para mostrar essa fidelidade, eu queria ler, que eu achei esses versículos tão lindos aqui, citados em Jeremias, e eu queria ler esses versículos, que está em Jeremias, a partir do capítulo 31, a partir do versículo 9. Aqui no versículo 9, Deus se apresenta como Pai. E é muito interessante como é colocado, porque Ele mesmo está se apresentando. Olha o que Ele fala. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão. Isso é uma promessa de Deus para o povo de Israel, né? E por que Ele vai fazer isso? Porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Eu achei muito lindo como ele coloca, ele se apresentando como pai. Eu sou um pai, e para nós também ele é o nosso pai, né? O versículo 10. No versículo 10, ele se apresenta como pastor. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Deus nunca deixou de ser pastor para Israel, não é? Israel foi espalhado, como você falou, em vários momentos da história. Nós vemos Israel sendo disperso, Israel sendo espalhado, mas Deus sempre fez como pastor mesmo, sempre trazendo de volta, trouxe de volta para a sua nação, né? E um dia vai congregar todos, né? Juntamente. Então Deus cuida como se fosse um pastor. No versículo 11, ele é o resgatador, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele, né? Foi o que aconteceu. Tanto na situação de Israel lá no Egito, como na situação ali na Babilônia, e também no decorrer da história, o Senhor sempre resgatando Israel. No versículo 14, no versículo 13 ele é o Consolador. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei. E transformarei em regozijo a sua tristeza. E para finalizar, no versículo 14, ele é a fonte que sacia. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. E tudo isso Deus faria e faz, e fez com Israel, e faz tudo isso conosco. Por quê? Por causa da sua fidelidade. Então, pela sua fidelidade, ele age conosco como um pai, ele nos age como pastor, nos guiando, nos conduzindo. Pela sua fidelidade ele nos consola, ele nos resgatou desse mundo. Pela sua fidelidade é aquele que nos sacia, que nos dá alegria, que nos dá paz. Tudo isso porque ele é fiel. A sua fidelidade faz com que ele haja dessa forma. E o amor, o que falar do amor de Deus, não é? O amor de Deus é a base de todas as coisas, gente. Não tem nem muito o que falar. Por amor, Deus enviou Jesus ao mundo, né? Isso é muito claro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Isso tudo por amor. E também o amor está relacionado com a disciplina. Você falou bastante aí sobre essa questão da correção, do pai que corrige o filho, né? E o amor, ele está atrelado à correção, porque o pai, ele corrige quem ama. A pessoa que ama alguém, ela vai corrigir. Por quê? Quem ama, vamos nos colocar nessa questão de pais mesmo, né? Os pais já têm mais experiência, eles já viveram mais. Então, eles sabem que muitas vezes o erro que o filho está praticando vai trazer um resultado que vai prejudicar o seu filho. E por esse fato, por ele ter esse conhecimento, às vezes até uma experiência já vivida naquela situação,
ele corrige o filho. Não é que ele não gosta do filho, não é que ele quer o mal do filho, não, ele corrige porque ele ama. Então, aquele momento que Israel estava passando, aquela correção, era exatamente porque Deus amava o povo de Israel e queria trazer eles de volta. Foi a única forma que teve do povo aprender e valorizar a Deus, como tudo isso que nós falamos aqui, como um pai, como um pastor. A única forma do povo valorizar e reconhecer Deus dessa forma foi através da correção. Então a correção ela é necessária, foi necessária para com Israel e é necessária também nas nossas vidas. No finalzinho aqui desse ponto, ele fala que Deus demonstrou cuidado especial com os mais fragilizados e necessitados. Não é tudo isso por causa do seu amor. A gente vai falar ainda mais um pouquinho na frente sobre isso, mas nesse versículo 8, aqui Jeremias 31:8, ele fala até mesmo das grávidas. Olha o cuidado de Deus, né? Das grávidas, ele tinha cuidado com os órfãos, com as viúvas. Então tudo isso é o quê? É o resultado do amor de Deus. Então não há dúvida nenhuma de que o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos através da Bíblia é um Deus de amor, é um Deus que ama. Isso não tem dúvida nenhuma. É isso mesmo, Edna. Aí, a gente agora entra aí no ponto 3, falando da oração como um recurso de restauração, é o caminho e os resultados da restauração divina, né? A gratidão e o arrependimento e os frutos da restauração. Então, uma coisa é muito importante e a outra também é, porque agora a gente está vendo o caminho para essa restauração, né? Qual é o caminho a se percorrer para que essa restauração de fato aconteça? A oração é um deles. A oração é um dos caminhos, né? Então Deus ele já promete para o povo lá atrás que ele os traria de volta. Eu acho muito interessante aqui no 29 a carta que ele escreve para os exilados, né? Nessa carta tem um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Ele é muito falado nos púlpitos, que é no 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Na Bíblia traduzida, na Almeida, né, corrigida, eu falo dos planos de paz que eu tenho para vocês. Quer que eu leia? Quero. Pode ler. Fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que lindo isso. Esse é o amor incondicional de Deus, né? Que depende de uma condição, que nós tenhamos ele como prioridade. Sim. Porque o amor dele é incondicional, é sem limites. É sem condições, não temos o que discutir, né? E ele vai falando. Aí ele fala sobre o povo clamar a ele. E ele vai ouvir, né? E aí continua, é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, né? E aí ele fala que é um grande recurso de restauração, esse clamar a Deus. Sim. Clama a mim e responder-te-ei. E far-te-ei coisas grandes, né? E aí, Deus tinha já garantido que a Babilônia não seria habitação permanente. Tem um tempo estabelecido para que eles voltem. Cumprindo esse tempo, ele restauraria o povo, né? E o Senhor apresentou a oração como um dos principais recursos de restauração, ou meio pelo qual a vontade de Deus é cumprida, né? Então, a gente tem Jeremias 30:8, que fala: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes, não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Olha que promessa linda, né? Então, uma pessoa está em escravidão, ela está passando por uma situação difícil, longe da sua terra, separado da sua família. E aí vem Deus com uma promessa linda dessa: eis que eu quebrarei as correntes e você vai voltar para sua terra, voltar para sua família. Olha que promessa linda, né? Então, ele cita a oração como um desses caminhos para que essa promessa seja cumprida, né? A oração, ela é a
a base do cristianismo, né? É um fundamento, um dos fundamentos principais. E isso permanece de Jeremias até os dias de hoje, né? Junto com essa oração, a gente tem a gratidão e o arrependimento, que também são caminhos para a restauração, né, Edna? Isso. Só ainda falando um pouquinho da questão da restauração, Rose, porque o que é a restauração? Vamos dizer que algo foi quebrado, foi quebrado mesmo, como no caso do povo, né, que a gente falou sobre a parábola, e é trazer de volta ao original. Não é? Isso Sim. que é restauração. Então, a ideia era que Deus traria o povo de volta. O povo foi quebrado, teve que sair da sua terra, mas Deus traria eles de volta à sua terra. Então, ele iria restaurar. E o caminho é esse, né? A oração principalmente e a questão da gratidão e arrependimento. Aqui nós temos duas, o comentarista fala que são virtudes valiosíssimas. Né, do ponto de vista bíblico e doutrinário. E ele dá o exemplo de duas pessoas também importantíssimas da Bíblia, que é João Batista e Paulo. João Batista, ele fala dessa questão dos frutos dignos de arrependimento, que nesse caminho da restauração precisa ter arrependimento. Então, João Batista fala para os seus ouvintes que eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. O que isso significa? Quando uma pessoa se arrepende, ela precisa se arrepender de verdade. O arrependimento tem que ser um arrependimento sincero, que vai mostrar nas suas atitudes, no seu dia a dia, que no caso são os frutos. Por isso que ele fala frutos dignos de arrependimento, porque aquilo que ele fala no momento que ele está ali conversando com Deus, eu me arrependo disso. Isso tem que ser mostrado nas suas atitudes no dia a dia. Esses são os frutos de arrependimento. Então João Batista fala sobre isso. Não existe caminho de restauração sem arrependimento sincero. Não existe caminho de restauração se a pessoa não se arrepender verdadeiramente. E aí Paulo vem falando sobre a questão da gratidão, da petição, né, nas nossas petições, nas nossas orações, que a Rose já falou. Essas petições têm que ser como? Olha o que Paulo fala: sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graças. Né? E aí ele fala uma coisa muito interessante que eu achei aqui, que ser grato é reconhecer a própria limitação e acentuar o valor do outro. Ou seja, eu sou grato a alguém que me ajudou. Se eu precisei de ajuda, é porque eu estava num período de limitação, num estado de limitação. Eu não tinha. E alguém me ajudou. Automaticamente, essa pessoa que me ajudou, ela é mais que eu, ou ela tem mais que eu, não é? Porque se ela foi capaz de me ajudar, é porque ela tinha aquilo que eu não tinha, não é? Sim. E no caso de Deus é isso, gente. O Senhor, nós temos que acentuar o valor dele na nossa vida. Nós temos que ser gratos, reconhecer que ele tem tudo o que nós precisamos. No momento em que ele está sempre nos ajudando, porque nós estamos sempre carecendo de ajuda. E ele tem para nos dar aquilo, tudo para suprir a nossa necessidade. Então, quando nós agradecemos, nós estamos fazendo isso, estamos acentuando o valor dele, no caso, do Senhor. Ele finaliza falando que a ingratidão foi um dos motivos pelos quais Judá foi levado cativo. Olha que difícil. Por isso a sua restauração visava levar este povo a reconhecer o Senhor, servindo com inteireza de coração. Né? A questão dos frutos aí que João Batista fala. Mostrar isso na sua vida, no seu dia a dia. Então, a restauração visava levar este povo a reconhecer o Senhor, servindo com inteireza de coração. Não adiantava um arrependimento só para aquele momento, porque o povo estava triste ali naquele momento, mas não adiantava só isso. Tinha que ser algo realmente, deveria haver um quebrantamento de coração, porque isso iria refletir nas suas ações do dia a dia. Acho que é isso, Rose. É isso mesmo. Sobre os frutos de restauração, que é o nosso último ponto, para finalizar, a gente vê que frutos
serão colhidos e serão frutos de restauração. Eles têm, dependendo das condições ali, né? Eles vão receber de Deus aquilo que foi proposto para eles. Então, eles vão receber os frutos. Aqui, no sofrimento de Judá do cativeiro babilônico, fala que ele foi tão elevado, e aí Jeremias faz uma analogia muito, muito interessante aqui. Ele fala sobre o choro de Raquel. O choro de Raquel, que era um choro de lamento e de tristeza. E por que ele usa Raquel? Que esse sofrimento ele é representado poeticamente por esse choro, né? Porque Raquel, ela é, nesse sentido aqui, considerada a mãe de todo aquele povo. Ela é a mãe de um povo que chora pelos filhos que foram levados pelo cativeiro, né? Então aí é um choro de lamento, tristeza. Só que os futuros gritos de alegria, eles acontecerão. Ou seja, eles estarão de volta na terra de Judá, eles reconstruirão os muros, eles reconstruirão o templo, né? E eu vou ler aqui essa passagem de 31:15. Diz assim, ó: assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. E aí vem o fruto, agora que vem o fruto. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Ou seja, o que ele quer dizer? O fruto, ele vai ser colhido. É o fruto de arrependimento, é o fruto de restauração. Deus promete fartura nessa vinda e saída da Babilônia, e a fartura não é para qualquer um, não. A fartura é até para os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, sem deixar de se dirigir aos sacerdotes. Então, quando eles voltam, eles vão colher fruto. Quais serão os frutos? Os frutos de colocar Deus como prioridade. Se colocarem, tem a condição dessa colheita. E é uma colheita muito boa, né, Edna? Sim. E é mais ou menos isso. E nessa questão da tristeza, desse choro aqui que você falou, eles estavam totalmente entristecidos na Babilônia. Quando nós vamos lá para o Salmo 137, Rose, olha o que eles falam. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos perdiam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Meu Deus. Então a tristeza era muito grande, é que eles não conseguiam nem cantar. Porque uma coisa é você ser levado, você ir para uma terra longe da sua, quando você, porque você quer, tira férias, resolve conhecer um lugar, um país diferente, é uma coisa. Mas você ser forçado a sair do seu país, não é? Então aqui eles sentiram na pele essa questão. E eles não conseguiam nem cantar e nem tocar. Tamanha era a tristeza que eles sentiam. Sim. Muito difícil, né? Mas o caminho da restauração, né? Se eles seguissem direitinho esse caminho, essa alegria ela ia retornar, porque eles, tanto que volta, né? Quando lá no Salmo 26, quando eles voltam, eles falam, né? Que eles estavam felizes, trazendo consigo, né? Os seus molhos, né? É muito interessante, né? Que eles estavam como os que sonham, de tão felizes. As pessoas olhavam para eles e falavam, olha, grandes coisas o Senhor fez por eles, não é? Então, esse fruto, ele vem depois. Ele vem, não é? É verdade.
E é isso, né, Edna? Tem mais alguma coisa? Só essa questão do sacerdote, que ele fala lá, que sem deixar de se dirigir aos sacerdotes, né? O Senhor fala ali que inclui os cegos, os aleijados, e também tem uma promessa ali para os sacerdotes. Por quê? A gente volta naquela questão que os sacerdotes eram aqueles que intercediam diante do povo. Se a gente pensar aqui nessa questão, os sacerdotes estavam num país distante, numa terra onde havia outros deuses. Lá na terra da Babilônia não havia o templo. E o povo, os sacerdotes, não exerciam o sacrifício, a sua função, né? E dentro da questão sacerdotal, os sacerdotes, quando se levava os sacrifícios, o sacerdote, uma parte daquelas porções era destinada aos sacerdotes. Sim. Então, por isso que aqui ele faz essa menção por eles. Havia alegria também, né, que eles seriam alegres, mas quando ele fala ali das gorduras, né, o texto diz exatamente assim, né? Deixa eu até ler aqui para a gente não falar errado, né? É o Jeremias 31 e 14. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura. Então, ele saciaria a alma do sacerdote de gordura. Então, aqui não está se referindo somente à alegria, essa alegria que nós acabamos de falar, mas também essa questão, porque na Babilônia eles não podiam exercer o seu ministério. Quando lá em Israel, lá em Judá, eles exerciam o seu ministério e dentro dessa questão, os sacrifícios que eram levados, uma parte daqueles sacrifícios era destinado aos sacerdotes. Então, ele está se referindo também a essa questão. Só isso. Isso mesmo. Uma lição mais bonita que a outra, né? Muito então, nós importante. finalizamos aqui, irmãos, e espero que a sua aula seja uma bênção e que você também seja uma bênção. E nós agradecemos a cada um de vocês que estão aí conosco. Toda a aula, né? Estudando conosco. Deus abençoe. Amém. Amém.